Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, aqui numa das salas de comissões com Isabel Oneto, deputada do Partido Socialista. Muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. E começando a falar desde já da sua vida, e até porque teve uma infância com muito fervor também, porque o seu pai era o opositor do Estado Novo e quando nasceu o seu pai estava preso. Como é que foi crescer nesse ambiente? Bom dia, muito obrigada antes de mais por esta entrevista e por estar aqui. Foi sempre um ambiente muito político. Nós, eu e a minha irmã, crescemos a perceber que se discutia política, portanto que isso era uma dominante em casa, ainda que houvesse sempre uma parte da família de grande proteção, de nossa proteção, no sentido do mimo, o típico mimo de carinho, mas íamos também sentindo as questões, obviamente, até porque o meu pai não só estava preso quando eu nasci por causa da revolta da Sé, como só saiu quando eu já tinha 6 meses e portanto era uma história, obviamente que eu não me lembro, porque tinha 6 meses, mas que vai sendo contada aos poucos ao longo do tempo. Como com 10 anos lembro-me de ir visitar o meu pai à prisão a pedido, minha mãe fez um requerimento para que eu e a minha irmã pudéssemos ir visitar o meu pai, e lembro-me que na altura coincidiu com a morte do Salazar e que a nossa preocupação era dizer que o Salazar tinha morrido, mas como estava um pido ao lado, nós tínhamos que fazê-lo de forma discreta, e com 10 anos tinha, e a minha irmã com 11, tínhamos essa percepção de que era abraçadas ao meu pai, dar-lhe beijinhos e ao mesmo tempo dizer baixinho, o Salazar morreu. Portanto, não havia, obviamente não nos implicavam na política, como é evidente, mas o ambiente pressentia-se e havia a percepção de que havia ali a necessidade de uma união muito grande na família, em primeiro lugar, não é? De estarmos todos unidos, de nos protegermos permanentemente, e de perceber que havia ali uma situação, na altura para nós era uma situação com o meu pai, em que também era preciso apoiá-lo. E não podemos deixar de reparar que também tem 2 nomes com uma origem especial, que é Maria Isabel Solnado Porto Oneto, neste caso Oneto e Solnado. Quer explicar estas origens? O Oneto vem... nós somos a 5ª geração de um marceneiro que veio de perto de Génova com a Rainha Dona Maria Pia, e portanto depois me chamou os irmãos e instalou-se em Lisboa. Fazia móveis, não é? E fez o berço de Dom Carlos, por exemplo. A minha tia tinha a maquete do berço de Dom Carlos e vários mobiliário que está no Palácio da Ajuda, e aqui se instalou com os irmãos e aqui ficou a família. E curiosamente não temos notícia de que outros Onetos italianos tenham vindo para Portugal, e portanto o registro da família está na Igreja dos Italianos, na Baixa, até à 3ª geração, porque até lá os estrangeiros eram registados nas igrejas, e pronto, e assim ficou a família, não é, Oneto, conhecendo nós os vários ramos, não é? Já não nos conhecemos todos porque já estamos dispersos, mas conseguimos identificar, sendo Oneto, de onde qual é a família, qual é o ramo da família. O Solnado vem da parte, o Oneto, portanto, da parte do meu pai, o Solnado da parte do meu avô materno, que cresceu numa aldeia onde existiam 2 Silvas, e para distinguir um Silva do outro, quando se falava num Silva, perguntava-se qual deles, e alguém diria, para identificar, o Silva do Solnado, que era o sítio onde o sol nascia, portanto onde se localizava a casa.
E quando foi feito o registro dos filhos, perguntaram, filho do Vicente da Silva, qual Silva? Não é? Qual Silva? Solnado. E assim ficou o nome Solnado, que o Raul Solnado também veio a ter, precisamente porque era sobrinho do meu avô, e portanto assim também se formou este nome Solnado, relativo ao local onde o sol nascia, para identificar a pessoa, não é? Para identificar o Silva que se referiam. Portanto, e acabei por ficar assim com estes dois nomes, conseguindo localizar a família da minha mãe, o outro do meu pai, porque havia esta particularidade relativamente aos nomes. E como é que é conhecer mais de perto Raul Solnado? O meu tio foi sempre um tio muito presente. Ele era meu primo, mas como cresceu com a minha mãe e com a minha mãe e com a minha tia, nós tratávamos por tio. Foi sempre uma pessoa muito presente nas nossas vidas, porque os filhos tinham as nossas idades e, portanto, nós passávamos muitas férias com os meus tios, em particular com a minha tia, e ele era uma pessoa, em termos pessoais, de uma bondade, de um afeto, uma afetividade imensa, não é? E tenho a memória da partilha, que aliás é uma característica da família, é a partilha das vivências, não é a partilha de coisas em si, é a partilha, partilharmos os momentos, não é? E até aos meus 12, 13 anos, 14, foi sempre muito vivenciada com o meu tio, acompanhar o Teatro Vilaria, assistir, ele fazia peças, o Visão Voador, teve em cena 3 anos com sucesso, nós assistíamos, todos os fins de semana estávamos nós nos bastidores, nós já sabíamos a peça de cor e salteada, nós repetíamos a peça, já conhecíamos atores, lembro-me do Vinícius de Moraes a tocar no Teatro Vilaria, típico com o copo de whisky, aquelas imagens que nos ficam de criança, não é? Porque vivenciámos sempre muito esse conjuntamente em família e acima de tudo com os meus tios, com o meu tio Raul e com a minha tia Jo, e os filhos, a Alexandra, Solnado e o Renato. Éramos os 4 sempre. E foi por esse fervor político e também por estar a vivenciar a história que também já tinha a ideia de estudar Direito? A minha primeira opção foi sempre o jornalismo. Eu, com 16 anos no liceu, fiz um pouco aquilo que estão a fazer agora, de entrevistar os deputados, para o tempo do Cássio Barreiros, enfim, estamos a falar de 78, 79, portanto, uma Assembleia muito recém-criada, não é? A questão da política surgiu por acaso. Nunca tive a opção, nunca foi minha intenção dizer eu quero exercer um cargo político. Não havia. Havia, obviamente, a vivência política na minha família, mas não havia, não tinha em mente dizer não, eu vou para um partido, para a atividade política. Até porque política é a nossa vida, e não é a função só, é a nossa vida no dia a dia. Não só nestas funções, mas como na advocacia, como fazem-se opções, e essas opções têm uma marca, têm a nossa marca, a nossa forma de ver a vida, feita por valores que nós seguimos ou não seguimos. Eu já tinha 40 já tinha passado os 40 anos quando iniciei, digamos, o exercício de função política, mas já tinha feito o percurso todo como jornalista, 21 anos. Já estava a trabalhar no escritório, dava aulas na faculdade, portanto, o exercer a profissão, obviamente que permite-nos transpor aquilo que são as nossas
o que nós projetamos para a sociedade, aquela sociedade em que nós gostaríamos de viver, mas não é só aí. A política também se faz fora da função. E como é que foram esses 21 anos de jornalismo? Olha, foi de uma aprendizagem permanente. Eu comecei no Portugal Hoje, depois passei para a ANOP, e a ANOP tinha um código de conduta, um código deontológico muito rigoroso, e acima de tudo as normas não escritas eram normas para cumprir. E havia uma classe que se protegia, mas também se censurava, ou seja, qualquer violação à norma escrita ou não escrita era imediatamente o autor condenado pelos colegas. Sentia-se o peso dessa censura e, portanto, procurávamos todos cumprir as regras no sentido de coisas tão básicas como nunca se identifica o nome de quem tentou suicidar-se. Damos a estatística do suicídio, mas não, porque isso enfim, pode prejudicar ainda mais aquela pessoa que procura pôr fim à vida, e, portanto, procurar não identificar determinadas pessoas quando o nome em si não é relevante, ou mesmo que seja uma figura pública, por exemplo, é um ato tão próprio da vida pessoal que não há o direito de sobrepor o interesse jornalístico a uma tentativa de suicídio, seja de quem for. Portanto, há regras relativamente àquilo que era a vida, o núcleo essencial da vida, no qual nós não poderíamos tocar nunca. E isso, a par da vivência que tive em casa, marcou muito o meu percurso, relativamente àquilo que é o respeito pelos outros. E o jornalismo ensinou-me também isso. Se eu aprendi isso em casa, o jornalismo, essa minha fase do jornalismo, de início de atividade de aprendizagem, também me marcou muito, porque é o sentir que há um núcleo essencial que nós temos de respeitar, quaisquer que sejam as circunstâncias. E o que é que sentiu quando entregou a carteira de jornalista, neste caso 20 anos depois? Senti que estava, enfim, eu entreguei para suspender, não para cessar. Eu ainda hoje sinto uma parte em mim de jornalista, ou seja, quem tem o seu período de formação nesta atividade dificilmente deixa de se sentir membro dessa comunidade, não é? E isso faz com que duas coisas. Primeiro, quando abordada por um jornalista, eu posso não responder, mas não minto, porque é a pior coisa que eu acho que se pode fazer a um jornalista, é induzi-lo em erro, porque sei as consequências que isso tem, não é? E, portanto, se eu não posso falar, não falo. Dizer, olha, o que eu disser é verdade, o resto, se eu não puder dizer, também não digo. Pronto. E isto também me levou muito cedo, nomeadamente quando estava no Governo Civil, a perceber que aquilo que eu podia dizer, fazendo eu a avaliação da notícia, não tinha interesse nenhum em termos de notícia. E aquilo que tinha interesse em termos de notícia eu não podia dizer. E, portanto, achava que tinha que haver aqui regras, porque eu tinha que compreender o papel do lado lá. Não é? E, portanto, e se verificar ao longo da minha vida política, procurei dar muito poucas entrevistas, acima de tudo falando do trabalho, porque achei que se houvesse alguma coisa de facto para anunciar, e o anúncio que é dizer que está feito. Alterámos a lei, já está proposta na Assembleia, nunca gostei de fazer anúncio, vamos fazer, não. Tentar trabalhar sossegadinha, porque isto é uma marca que fica, não é? Também de quem foi 21 anos jornalista, não é? E, portanto, é evidente que toda a gente diz, bem, mas é preciso que as pessoas conheçam o trabalho. Mas eu já vejo as coisas no sentido coletivo.
não no sentido individual. É assim, não interessa se fui eu que procurei trabalhar a lei tal ou não. É o coletivo, foi o governo ou foi o grupo parlamentar, é o coletivo que eu acho que tem de ser destacado, porque isso é que interessa às pessoas nos projetos. Depois, quem os desenvolve já é uma questão, talvez interna. É evidente que do coletivo destaca-se sempre as lideranças, não é? Mas eu não tenho o perfil de líder, não é? Portanto, não é isso que está em causa. E daí aquela ideia sempre do coletivo. É um pouco... E como é que foi o percurso na Cidade Invicta, primeiro como vereadora da oposição, na altura do mandato do atual líder do PSD, e depois como governador civil? Olha, enfim, o Dr. Fernando Gomes tinha apresentou a candidatura e convidou-me para a lista. E fiquei surpreendida, sinceramente, porque não estava, nas contas que tínhamos feito, não estava a contar entrar para a lista, não é? Portanto, era um pouco de apoio à candidatura e não tanto esperar ser eleita no sentido de assumir o cargo. E foi também uma aprendizagem. Aliás, eu acho que aquilo que nós temos de fazer nos lugares onde passamos é procurar, acima de tudo, duas coisas: é estarmos motivados e gostarmos do que fazemos. Se isso existir, eu creio que toda a vida, toda a atividade é feita com muito mais alegria, com mais dedicação, com mais cuidado até nas coisas que se fazem. E foram assim 3 anos de oposição em que eu dividia o trabalho com os meus colegas. Na altura já tinha acabado o estágio e estava a fazer o mestrado em Coimbra, e portanto dividia essa atividade com a minha atividade também profissional. Quando surgiu o convite para a Governadora Civil do Porto, aí foi de facto um desafio, não é? Porque era, em termos de funções, era um salto muito grande, não é? Em termos de responsabilidade que ia assumir, acima de tudo, não só a representação do governo no distrito, como os governos civis tinham duas, digamos, podemos separar em 2 áreas. Uma era a representação política do governo no distrito e, portanto, quando era necessário reunir vários serviços desconcentrados de vários ministérios, nós, os governadores civis, tinham a autoridade para chamar, para procurar resolver. Por exemplo, uma empresa que tinha tido um problema entre sócios, um era dono da fábrica, o outro é que tinha o capital, o outro criou o imóvel e fechava, e as trabalhadoras estavam todas cá fora, eram quase 200, e nós, enquanto eles não resolviam o problema, procurámos com a segurança social, com as finanças, com outras, procurar que eles mantivessem as encomendas enquanto não tiravam de lá as máquinas, para evitar que a falência daquela fábrica, procurando garantir os postos de trabalho e as coisas. Pronto, e isso permitia-nos chamar, nessas situações, chamar as várias empresas, dizer legalmente o que é que ela nos permite fazer para salvar esta fábrica, para salvar estes postos de trabalho. Pronto, essa era a representação política, e por isso é que os governadores civis eram nomeados por resolução do Conselho de Ministros. Mas depois, funcionalmente, dependiam do Ministério da Administração Interna, do Ministro, porque eram o serviço desconcentrado do MAI para a Segurança e Proteção Civil. Aliás, aquilo que, em meu entender, se fez de errado na extinção dos governadores civis, eu não discuto, acho que é uma opção política, de facto, o governo ter ou não representantes seus no distrito. É uma opção política. É tão defensável ter como não ter, depende da forma como aquele governo entende o exercício do seu mandato. Já não compreendo
a extinção da ausência de um representante para a área da segurança e para a área da proteção civil, porque o Ministério, se formos ver, é o único que não tem serviços concentrados para estas áreas, em termos de direção política. E essa é, no meu ponto de vista, tem reflexos depois, ao nível da coordenação da segurança territorial e, acima de tudo, ao nível da proteção civil, porque o contacto com os agentes de proteção civil ao nível distrital era muito estreito. Havia um acompanhamento quase diário que se perdeu, necessariamente. E, portanto, eu acho que se devia ter feito essa distinção entre quais eram as funções que estavam no âmbito de competências dos governadores e dos governos civis, e não fazer uma extinção cega sem perceber estas consequências, não é? E eu creio que a reorganização posterior da proteção civil, por exemplo, demorou mais tempo, ou poderia ter sido feito de outra maneira se houvesse um acompanhamento político desse setor mais próximo com uma proximidade territorial. A política não se faz à distância, ou se vivem os problemas das pessoas, seja qual for o setor. É preciso viver, e isto é talvez uma perspectiva muito minha de jornalista, quero ir ver para crer, não é? Portanto, confirmar, aquela história da confirmação de que é assim mesmo. Mesmo que nos venham com os relatórios, nós olhamos e dizemos, será mesmo assim? Ou o que aqui está é o olhar de quem escreveu sobre aquela realidade. E portanto, se queremos resolver, temos que conhecer, e conhecer é onde as coisas estão, e as coisas estão lá na rua, naquele edifício, naquele bairro, naquele mercado. Isso para mim é que é conhecer, para procurar perceber como é que as coisas funcionam e perceber o que é que se pode melhorar e como, dentro daquilo que é o nosso projeto político em termos daquilo que queremos para o país, não é? E para as pessoas, não é? Há sempre tem de haver sempre conceptualmente um enquadramento que defina a nossa atividade. Senão andamos um pouco sem uma orientação precisa da resposta. E essa experiência também auxiliou depois a desempenhar funções de secretário de Estado adjunta da Administração Interna? Claro, porque aprendi muito no Governo Civil do Porto, a lidar com as forças e serviços de segurança e com a proteção civil também, e também com, enfim, o relacionamento institucional, porque nós temos de, mesmo que o nosso projeto político seja e isto aqui é visível na Assembleia, os grupos políticos, cada um tem o seu projeto. Primeiro, o respeito institucional é fundamental para o bom relacionamento e para a obtenção de consensos, quaisquer que sejam necessários, e se forem necessários para que possamos atingir os objetivos. Portanto, o respeito institucional que temos de ter uns pelos outros é fundamental. Se o governador civil tinha que resolver um problema de uma terra, tinha que falar com o Sr. Presidente de Câmara e tinha que falar com o Sr. Presidente de Junta, porque são os eleitos locais que têm também que ter conhecimento ou a ser envolvidos na resposta. Este relacionamento institucional de envolvimento das instituições para responder aos problemas é fundamental. Depois, lidar com as forças e serviços de segurança também é uma aprendizagem muito grande sobre o seu quadro de funcionamento. É evidente que nós, felizmente, temos um quadro constitucional
e normativo muito preciso sobre as competências, não é? Sobre a atuação das forças e serviços de segurança. Mas há ali uma baliza, não é? Que relativamente com alguma elasticidade para as opções políticas. E é aí que eu acho que os princípios são fundamentais para podermos determinar e para podermos decidir e dar orientações. Posso dar um exemplo? Por exemplo, quando eu cheguei ao Ministério da Administração Interna, era preciso rever a Lei de Segurança, rever no sentido de revisitar e analisar e avaliar a Lei de Segurança Privada. E a questão é, antes de olhar para a lei, eu tenho de ter na minha cabeça o que é que eu entendo que é a atividade de segurança privada no nosso quadro de segurança interna e qual é a função que nós achamos que eles devemos ter relativamente ao conjunto dos atores de segurança do país. E só a partir daí é que eu consigo fazer o enquadramento de dizer a lei tem que estar neste sentido ou naquele. Por exemplo, podem fazer segurança na via pública? Não podem. A segurança pública não é uma responsabilidade do Estado e, portanto, só as forças de segurança é que o podem fazer e, então, o papel da segurança privada, que é fundamental, obviamente, mas deve estar dedicado aos espaços públicos ou aos espaços de acesso ao público. Portanto, tem de haver uma construção conceptual para que possamos desenvolver a nossa atividade. E isso ajudou-me, quer no Governo Civil, quer depois também no MAI, para fazer, digamos, esse tipo de opção, juntamente, obviamente, com o apoio das forças de segurança, que são extraordinárias em termos. Eu acho que ninguém tem a noção, quer ao nível dos agentes de proteção civil, com quem lidei muito perto no Governo Civil, quer ao nível das forças de segurança. Eu acho que nós temos uma visão das forças de segurança muito de ordem pública, do policiamento, obviamente que é a sua missão principal, mas devia ser dado a conhecer mais o trabalho imenso que eles fazem com idosos. A GNR faz o levantamento, e a GNR e a PSP, dos idosos que estão isolados em risco, mas não é um risco de pobreza, é um risco porque não têm uma estrutura social e familiar de apoio e estão vulneráveis à prática de crimes. Para os poder proteger, para poder contactar aquilo que é feito ao nível, por exemplo, do Departamento de Segurança Privada ou do Departamento de Armas e Explosivos da PSP. Não sei se viram ontem na reportagem sucessiva que deu da criança desaparecida, estava a GNR, mas havia fardas distintas, estava a GNR territorial e estava o SEPRA, o Serviço de Proteção do Ambiente, que conhece os terrenos, que conhece a realidade do interior. Portanto, há aqui muito trabalho no terreno de territorialidade próxima, não é? Que é fundamental conhecer e valorizar, porque temos gente muito boa nestas áreas. E nos vários mandatos aqui na Assembleia da República, quais é que foram os momentos mais desafiantes? Eu acho que o desafio é permanente, porque nós temos sempre coisas para fazer. Eu, quando entrei, fui para a primeira comissão, porque era a minha área, digamos, de atividade. Tivemos vários desafios. Eu acho que não há o mais desafiante, não é? Porque temos sempre coisas para fazer. E se nós pensarmos que cada projeto no sentido de coisa para fazer, que trabalho, naquele momento é o mais importante. Nós sabemos que há coisas depois muito mais importantes, mas para nós aquilo tem de ser o mais importante.
para nos dedicarmos. Por exemplo, agora estou com o grupo de trabalho da consolidação eleitoral, fazer um código eleitoral que reúna toda a legislação dispersa relativamente às eleições. Eu acho que é um desafio, porque o nosso sistema eleitoral é credível, é fiável, arcaico, e temos que o modernizar, mas garantindo e mantendo essa credibilidade, essa fiabilidade, porque é daí que resulta a legitimidade dos eleitos, não é? Procurar, por exemplo, o pacote da corrupção, que é muito discutido. O que é que nós podemos fazer mais? Não é? O que é possível pôr na lei sem violar os princípios constitucionais? O que é possível ainda fazer mais? O que é que querem que se faça mais? Sem nos obrigar a infringir a Constituição, porque a questão não está de defesa do A ou do B. É que a partir do momento em que aceitarmos que pode haver o princípio da inversão do ónus da prova, é para todos. Não é só para os políticos, é para toda a gente. E podemos aceitar que um cidadão lhe seja imposto o princípio da inversão do ónus da prova, ter que ser ele a provar a sua inocência. Quantos estariam condenados inocentes porque não podiam provar o negativo? Não é? Portanto, digamos, há desafios que nós temos de enfrentar, mas temos, na minha perspectiva, continuar a ter muito claramente aquilo que é estruturante em termos do nosso pensamento, dos nossos valores e princípios. Passamos à segunda parte da nossa entrevista e começamos com as nossas usuais escolhas, e a primeira é sempre entre humildade e ambição. Humildade, claro. Cães ou gatos? Como? Cães ou gatos? Cães. Nelson Mandela ou João Paulo II? Nelson Mandela. Herman ou Ricardo Araújo Pereira? Ricardo Araújo Pereira. Biden ou Hillary Clinton? Biden. Centro-esquerda ou esquerda? Esquerda. Essa de Queiroz ou Fernando Pessoa? Essa é difícil. Talvez o Bessa de Queiroz, apesar de tudo. Zeca Afonso ou Sérgio Godinho? O Sérgio Godinho marcou-me mais, apesar de tudo, no meu percurso, que o Zeca Afonso, embora o Zeca Afonso fosse o Zeca Afonso. Não é? Macron ou Pedro Sánchez? Macron. Poesia ou prosa? Ambas, não consigo separar as duas. Campo ou cidade? Vamos lá ver. Eu gosto daquelas pequenas vilazinhas, sabe? Muito vilazinha. Aquelas que têm a praça principal com a igreja, o tribunal, a farmácia, a padaria. E depois tem as ruas onde as pessoas cumprimentam e se respeitam. E se for então perto do mar, melhor ainda. Esse para mim é o sítio ideal. Sonho ou realidade? Realidade com o sonho à vista. 230 ou 180? 230. Princípio da proporcionalidade e da representatividade. E se tivesse a oportunidade de lançar um convite a uma pessoa com quem nunca almoçou, personalidade nacional ou internacional, quem é que seria essa pessoa? Com quem é que eu convidaria? Se fosse para conhecer e tentar entender, se fosse um encontro para tentar entender o que é que vai na cabeça daquela pessoa, era do género do Putin, do Orbán, para tentar perceber o porquê das suas políticas. Portanto, temos que perceber o que é que está do lado de lá. Se nós não conseguimos perceber, temos que conhecer para poder combater. Nós às vezes temos dificuldade em o que é que move aquela pessoa para agir assim. O que é que move aquela pessoa para ser indiferente aos direitos humanos? O que é que move
O que é que aconteceu na vida daquela pessoa que a torna indiferente ao sofrimento? Eu acho que esta para mim é sempre a incógnita quando olho para determinados tipos de comportamentos que são indiferentes ao sofrimento e ao respeito pelo outro. Isso é aquilo que mais me surpreende no exercício de cargos políticos. Como é que é possível? O que é que aconteceu na vida daquelas pessoas para serem assim? E no mundo da música tem sim alguma inspiração? É muito diversificado, vamos lá ver, a minha geração tem uma época, não é? Portanto, é já a parte final dos Beatles, não é? Já tinha sido, não é? Muito marcada pela música de intervenção, com a Revolução, foi muito marcada, e depois Agora, em minha casa ouvia-se muito música clássica, e isso ficou sempre... ouvir um Requiem de Mozart é sempre uma forma de serenar e até de... Portanto, eu trabalho sempre com música, não é? Não consigo estar a trabalhar sem barulho, não tenho que ter sempre aquela musicazinha de fundo para me ajudar a concentrar. Na literatura? Na literatura é mais, enfim, muito menos tempo para ler, não é? Portanto, há muito pouco tempo para ler, acima de tudo porque há sempre projetos ou um dossiê aqui, ou em termos de trabalho, enfim, há sempre, mas muito ligada para a investigação, para as áreas da segurança, enfim, acabo sempre por ficar com um livro ligado ou ao direito penal, ou às forças de segurança, ou à ameaça internacional, ou ao conceito estratégico de defesa, ou conceito... Acabo por me concentrar para conseguir ir atualizando, não é? Tenho pouco tempo para o resto. Agora, obviamente, que há livros de referência também nos marcaram, não é? Eu lembro-me já na juventude, para mim, o Gabriel Garcia Marques foi uma descoberta que me leva a volta ou não volta a ler Os 100 anos de solidão. Acho que é a coisa mais... Pablo Neruda. Fomos muito marcados nessa época por esses autores, não é? E passamos a um conjunto de palavras soltas e peço que me diga, numa ou em poucas palavras, o que é que associa a cada palavra. E a primeira palavra que escolhi foi paixão. O que é que eu associo? A vida. Imprensa. Liberdade. Revisão constitucional. Cautela. CEF. Extremamente importante para o país. Parcerias público-privadas. Cautela. Ceuta. História. Videoproteção. Cautelas. Futuro. Que seja projetado e não imposto, que seja construído. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra seria? Se pudesse Resumir Portugal numa palavra. resumir, como é que eu resumo Portugal numa palavra? Eu acho que é a nossa identificação, não é? Somos nós. Identidade. A identidade, acima de tudo. É isto que nós somos, é isto que cada um de nós é, e no coletivo é o resultado, é essa, é a nossa identidade, de facto. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Olha, no momento em que vivemos, eu acho que o importante é olharmos para aquilo que são o nosso percurso coletivo e o caminho que devemos seguir. É evidente que tem de haver um acompanhamento. O que eu quero dizer? Eu acho que há muito ruído de fundo relativamente a factos que são pontuais
e que estão a retirar-nos, não quer dizer que eles não mereçam ser analisados e valorizados, ou avaliados pelo menos. Mas esta espuma dos dias, de pequenas questões que vão surgindo, acabam por nos retirar margem de tempo para olhar para aquilo que verdadeiramente interessa ao país, e acabamos por nos desviar, enquanto coletivo, de analisarmos o que é que efetivamente queremos. Eu vejo as páginas dos jornais ou os noticiários cheios de factos diversos do dia-a-dia, do A, do B, do C, mas depois, em termos daquilo que é efetivamente, como referiu, devemos ou não devemos alterar a Constituição, mas abrir a Constituição para quê? Os portugueses estão mal com a Constituição que têm? Não, acho que não, mas se calhar há uma ou outra questão que se calhar merece ser revista. Mas antes de se abrir esse processo, é preciso perceber o projeto que queremos implementar, o que é que falta na vida para nós podermos avançar enquanto coletivo, o que é que falta na Constituição, o que é que impede na Constituição que se avance, para podermos abrir caminho coletivo. E quem fala na revisão da Constituição fala nas outras questões. Eu acho que temos agora aí o plano de recuperação e resiliência. Eu acho que as pessoas não se aperceberam da dimensão que tem este plano, associado ao quadro financeiro plurianual. Mas nós continuamos a discutir a espuma dos dias, ou concentrar-nos apenas, eu não digo que não se fale dos outros, porque não quer dizer que não seja também importante, mas olhemos para aquilo que de facto faz avançar o país, para podermos, pelo menos, acreditar que a maioria dos portugueses se revê naquilo que está feito. Isso é que eu acho que é fundamental, é as pessoas acreditarem que quem está a tomar decisões está a tomar de facto, está no sentido da sua própria expectativa relativamente ao futuro. Isabela Neto, muito obrigado pela sua participação. Obrigada também, muito obrigada. E obrigado a todos lá em casa, continuem a acompanhar o Projeto 230 com todas as suas entrevistas, voltaremos em breve. Até já!